Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao programa ABC do Espiritismo, comigo, André Luiz Querini Vilar, e também com o meu pai, Sérgio Vilar, que não está gravando conosco nesses últimos meses. Agradeço a TV Mundo Maior e agradeço também a TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando em podermos estar juntos, refletindo, analisando, aprendendo, ora com o Livro dos Espíritos, ora com o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião que tem tanto a nos ensinar. Tem um conteúdo maravilhoso com aplicação para o nosso dia a dia. Ele ajuda no melhoramento do indivíduo e ele ajuda no melhoramento do coletivo. Como dizia André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, o Espiritismo não é a religião do vós nem do nós, é a religião do eu. Então é a religião da primeira pessoa do singular. Eu modificar, eu transformar, eu corrigir as minhas más inclinações, eu pegar o conteúdo do Evangelho e procurar colocar em prática na minha vida, respeitando o tempo e o espaço das pessoas que estão ao meu lado. Isso é importante de nós termos essa conotação. A mensagem não tem que ser para o outro. Você que me ouve, a mensagem é para você, é para mim. Não é para aquele que hoje não está em sintonia conosco. Pode até ser que para ele tenha fundamento, mas foi você o intuído a estar comigo, em que juntos aprendemos, revemos, analisamos, ponderamos. Na semana passada estudamos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos estudar algumas questões de O Livro dos Espíritos. Depois de várias semanas e até meses, nós terminamos os animais e o homem e agora nós vamos começar Metempsicose, que está no livro 2º, capítulo 11, Os Três Reinos, item 3, Metempsicose. Vamos começar pela questão 611. A comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Resposta: duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, não tem mais relação com seu estado primitivo e não mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendemos, não é exata. Então, aquela ideia, não é, da transformação de um homem, de um animal em um homem, a metempsicose, a transformação. O que a espiritualidade vê? Que do jeito que nós a entendemos hoje, não existe. Que temos sim um lado animal ainda, que são as nossas más paixões, os nossos ímpetos sem pensar, a maneira brusca de agirmos e reagirmos em muitos casos, mas não podemos dizer, como já vimos em estudos anteriores, que somos a semelhança dos animais por conta disto. Lembremos que quando a metempsicose surgiu, me faz lembrar neste instante do livro A Caminho da Luz, em que logo nos seus primeiros capítulos, quando Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, vai falar um pouquinho sobre o povo egípcio, em que eles trouxeram a ideia da metempsicose de lá. Então, qual que foi a ideia da metempsicose para eles? Eles saíram de planetas
que tinham um corpo maravilhoso, como o que temos hoje, e de repente reencarnaram em corpos primitivos, entre aspas, de um animal. Entendeu onde que surgiu a ideia da metempsicose? Foi na migração desses espíritos de um orbe que estava em evolução, chegando a um orbe primitivo. Mais do que isto, tinha um corpo com plenas funções, desenvolvidos, aperfeiçoados, e de repente foram coabitar corpos totalmente desregulados comparado com o que eles tinham. Por isso que eles tinham aquela ideia de terem reencarnado num corpo de um animal. Um outro ponto que me chama a atenção, mas não é a metempsicose, é a reencarnação. Há muitos segmentos espiritualistas que acreditam na reencarnação. O que o Espiritismo diz da reencarnação? Que nós somos uma evolução natural. Então nós estagiamos em todos os reinos, segundo vimos com o Livro dos Espíritos em estudos passados. Nós já estagiamos no mineral, no vegetal, no animal e culminamos no hominal. Para nós os espíritas, segundo a visão dos bons espíritos, a partir do momento que eu chego num reino, eu não mudo para outro. Cheguei num reino hominal, mas eu abusei, eu feri, eu cometi tudo de errado e como forma punitiva eu vou reencarnar num corpo de animal? Não. Mas André, e o exemplo que você deu, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz? Eles saíram de um corpo aperfeiçoado e foram para um corpo hominal primitivo. E esse corpo hominal primitivo era como se eles estivessem num corpo de animal. Mas eles não foram para um corpo de animal. Entendeu a diferença? Então, para nós, a partir do momento que eu chego em determinado reino, eu posso fazer o que eu fizer. Eu não regrido. Eu vou acertar com as consequências dos meus erros. Eu vou acertar com meus débitos, mas eu não retroajo. Essa é a diferença para a reencarnação apregoada pelo budismo. O budismo tem aquela ideia: você não foi um bom pai, você não foi uma boa mãe, você não aproveitou convenientemente a sua existência, você pode vir em forma punitiva e de aprendizado num corpo de animal. O Espiritismo diz não. Você pode vir num corpo mutilado, você pode vir num corpo disforme, você pode vir num corpo cheio de problemas, mas não sair de um reino e ir para um reino inferior em forma punitiva. Agora, o budismo, ele tem milênios. O Espiritismo tem pouco mais de 160 anos. Naquela época, precisava de exemplos fortes para que as pessoas pudessem usar a reencarnação. Ou nós achamos que há milênios atrás bastava bater no ombro e falar assim: vamos ser solidários, vamos amar o próximo. Há menos de 100 anos atrás tivemos 2 grandes guerras mundiais. Em prazo de 100 anos tivemos guerras e temos guerras mundo afora. Então, se hoje é difícil, vamos chegar nós lá, vamos pedir para uma mãe ucraniana que perdeu um filho na guerra, vamos pedir para uma mãe russa que perdeu um filho na guerra, que foi representar o seu país forçosamente, muitas vezes, vamos falar assim: vamos perdoar, vamos amar. Nós vivemos ainda num mundo muito complicado. O mundo que nós vivemos, o seu estágio evolutivo é um estágio, apesar de já estarmos no segundo degrau, saímos do primitivismo e passamos para provas e expiações. Mesmo em provas e expiações, são provas difíceis, que nos exigem bastante, que nos convidam a doarmos muito. Então a metempsicose, aquela ideia
de nós sairmos de um corpo, de um reino e irmos para um outro. Agora, é curioso porque perispiritualmente isso acontece. Já estudei com meu pai o livro Libertação, em que muitos modificam seu perispírito para a semelhança de dragão, de serpente. Para cima é homem, para baixo é corpo de animal. Perispiritualmente, eu tenho essa flexibilidade. Como quando é um espírito de luz, já transcende para formas luminosas. Já não fica mais preso. Já não fica mais preso àquela forma luminal que tinha. E ele passa a viver na forma luminosa, que é até difícil. É difícil de nós imaginarmos como é que é a vida de um espírito trevoso, abismal, e como que é a vida de um espírito como Chico Xavier. Como é que Chico Xavier está neste momento? Com todo aquele trabalho, com todo aquele amor, com toda aquela bondade, com todo aquele carinho que ele tinha no seu coração, como é que é a vida dele? Quais são as ocupações dele? Como que ele está neste exato momento? Eu não consigo imaginar. Pela grandeza de caráter daquele espírito. Se aqui ele dormia em média 2 horas por noite e as outras 22 horas do seu dia eram divididos em trabalho profissional e quando trabalhava antes de aposentar também praticava solidariedade no trabalho e o resto do tempo era para ajudar a família, para ajudar os espíritas, para trabalhar com os bons espíritos, resumindo, estava sempre em aperfeiçoamento. Então essa questão da metempsicose, ela merece da nossa parte levarmos adiante a conjectura. Porque aqui nos dá margem a imaginarmos, espera, mas no corpo do homem eu não consigo, mas no corpo perispiritual, pelo modelo organizador biológico, MOB, eu já tenho flexibilidade. Então é igual quando a ciência fala tal coisa está em movimento, o que a ciência diz? Depende do observador. Depende do observador. Também depende do ângulo que nós estamos olhando. Não a entendemos como vulgarmente a metempsicose é entendida, mas a espiritualidade não disse que ela era um capítulo superado, porque sabia da flexibilidade e da mobilidade do perispírito em decorrência do poder mental, podendo sublimar o seu corpo perispirítico ou deixando de forma totalmente alheia à realidade, parecendo verdadeiramente um monstro. E se nós víssemos, teríamos medo e ficaríamos até algumas noites sem dormir. O tempo é curto. Acabou o primeiro bloco, para os amigos da TV Mundo Maior, nós vamos para um rápido intervalo e vamos dando continuidade para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Então a questão seguinte, 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Resposta. Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta a nascente. Olha que interessante. Tirando um rio represado, tirando uma represa, tirando algo que você bota limitação para onde a água vai e vem, mas vamos pegar um rio como exemplo. O rio ele tem o fluxo dele. Ele sai da nascente até desembocar no mar ou até desembocar em algo que possa, num rio maior, e continuar o seu afluente. É possível, de vez em quando, inverter? A água, em vez de ir para lá, sair de lá e ir para a nascente? Não é possível. Este exemplo que a espiritualidade deu a Allan Kardec, mostrando é possível coabitar o corpo de um animal? Não. Eu cheguei na fase hominal. Eu posso me comportar como um animal. Eu posso ter a vida instintiva como a de um animal. Mas eu não vou nascer como um cachorro, como um papagaio,
como um gato, como um largato. A partir do momento, tanto quanto o animal não vai deixar de ser animal e voltar a ser uma planta. Tanto quanto a planta não vai voltar a ser uma pedra. Estão percebendo que quando mudamos de reino, eu não retorno? É sempre para frente. Eu posso estacionar. Não cresci, não progredi, não melhorei, não aproveitei. Posso chegar no mundo espiritual, pobre moralmente falando, com uma mão na frente e outra atrás, endividado com o céu e com a terra. Posso. Mas vamos pegar exemplos já brusco. Mussolini, Hitler, esses grandes algozes da humanidade, que levaram muita dor e sofrimento a milhares de pessoas. Ah, porque eles fizeram tudo o que fizeram, numa outra vida eles vão nascer como uma vaca, como um cabrito, como uma largatixa. Não, não. Eles podem ter sido as piores pessoas do século XX. Eles podem ter uma ficha de milhões de mortes em suas costas. Eles não vão retornar para um reino inferior. Eles não vão retornar para um outro reino. Isso é importante de nós termos ideia. É sempre para frente, e não para frente, mas dependendo do que eu faço eu vou para trás, depois eu vou para frente, depois eu vou para trás. Não teria ordem. E o exemplo que a espiritualidade dá do rio é fantástica, porque o rio ele tem um fluxo. E pode ser a chuva que for, pode ser o que ocorrer, a água não vai voltar para a nascente. É sempre da nascente para frente. Ela vai seguindo o curso. Ela vai seguindo o curso. Na última questão, acompanhada de uma colocação longa de Kardec, a questão 603, indaga o codificador. Por mais errôneo que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado de sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Resposta: reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença, como em muitas outras, mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Então ela tem fundamento? Tem. Ela tem um princípio de entendimento? Tem. Porque às vezes eu nasço num corpo perfeito e numa outra existência eu nasço num corpo com síndrome de Down, com cegueira, com invalidez, com mudez, com sérios problemas neurológicos. Então isso para mim é uma prisão. Neste sentido, a espiritualidade diz: há uma finalidade e há um entendimento. Mas no sentido que a maioria das pessoas entendem como a metempsicose, saindo de um reino, reencarnando num outro, deixando de ser um homem, reencarnando num animal, por exemplo, isso o espiritismo é contrário. Respeita todos que pensam contrário a nós. Respeita e aceita. Nós não estamos aqui para falar eu estou certo e você está errado, de modo algum. Mas para o espiritismo, a metempsicose, como ela é entendida pela maioria das pessoas, não é realidade. Não é realidade. Ela é vista com outros olhos. É aí que nós precisamos ter uma ideia de unidade evolutiva. Tudo está desencadeando. Para nós chegarmos onde chegamos hoje, foram milênios. Esta é a palavra e este é o tempo cronológico. Milênios para termos o corpo que temos, o aperfeiçoamento que temos e o desencadeamento nos demais reinos. E nós só não estamos mais adiantados e mais evoluídos porque ainda destruímos a natureza. Conversava com Paulo esses dias atrás. Aqui, por exemplo, olha como o tempo está diferente.
Chuva é fora de época, frio fora de época, calor fora de época, durante o dia determinada temperatura, noite determinada temperatura, a gente ainda com gripe, a gente ainda com a pandemia, a gente ainda enfrentando mil e um problemas aqui e acolá, pelo desregramento do homem. Hoje nós vemos o comportamento. Então, é o que ele nos fala. Só não estamos mais adiantados. Só não temos um grau de maturação maior e mais elevado por esta forma de vermos. E automaticamente sentirmos, passarmos, vivenciarmos aquilo que faz parte do nosso dia a dia. E agora, o comentário de Allan Kardec. A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma e de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza. Mas é falso no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza, que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação, ensinada pelos espíritos, se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu e para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrário. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-los de maneira absoluta e ele só pode fazer a seu respeito meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer e sobre o que não conhecem. Podem ter também opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. Eu não vou ler todo o comentário de Kardec, porque o nosso tempo é curto e ainda faltam alguns parágrafos. Porém, eu convido a todos que me acompanham a ler até o final. É que o tempo ele é curto e não sobraria margem para a nossa troca de ideias. Em miúdes, o que Kardec nos diz aqui nos 2 primeiros parágrafos que eu tive a oportunidade de ler é que ele expõe para nós uma ideia de que no passado a metempsicose já reunia muitos adeptos, hoje já nem tanto, hoje já é um assunto bem pulverizado sobre a face da Terra, mas no passado não. Ele também nos diz que aqui nós podemos ver o princípio da reencarnação, mesmo com toda a sua modificação e com toda a sua transformação. No passado, ela ligava a uma reencarnação, porque se eu morro e eu vou voltar num corpo de animal, em forma punitiva, isso quer dizer que eu tenho uma continuidade. Isso quer dizer que a morte não é o fim, a morte do corpo físico. Então já traz um senso, mesmo que ainda limitado e bem aquém da realidade, mas já traz um princípio da reencarnação.
E esse princípio reencarnatório é o que possibilita ao homem a sua compreensão dilatada do papel que cabe a cada um de nós. Papel que cabe a cada um de nós. E ele fala, Kardec, o que eu já disse anteriormente, só não estamos mais adiantados em vários assuntos, em vários quesitos, pelo próprio comportamento humano. Não é falta de inteligência, não é falta de discernimento de certo e de errado. Nós já chegamos num ponto evolutivo em que temos condições para o discernimento. Queridos amigos, o tempo passa rápido demais. Estamos chegando ao término do programa ABC do Espiritismo. Eu agradeço muito a TV A Caminho da Luz, a TV Mundo Maior, pela oportunidade que estão me dando do programa. Eu agradeço muito a você que tem me acompanhado, a todos os bons espíritos que têm me intuído. Espero de coração que este programa simples, singelo e imperfeito ainda pelas minhas imperfeições possa nos trazer um pouquinho de paz, de esclarecimento, de reconforto e de entendimento. Que a nossa semana possa ser de alegria, mesmo com os tropeços da vida, mesmo com os problemas, mesmo com os dissabores, mesmo com as expiações e com as provas batendo na porta de nossa casa. Votos de muita paz e até o nosso próximo programa.